Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Todo o capítulo nós leremos essa noite. Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 27. Eu vou ler e os irmãos acompanham atentamente a palavra de Deus. Segunda Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 27. Todos acharam? Quem não achou está na Bíblia. No Antigo Testamento, pode procurar. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarias limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: não queres? Peço-te que ao teu servo seja dado um levado de carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância,
Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: Eis agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Leia comigo, por gentileza, o versículo de número 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Fala conosco, Senhor. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Cristo. Amém e amém. Por onde se anda ao longo do ano, se ouvem reclamações. Reclamações do tipo: a educação não está boa, a saúde não está boa, a infraestrutura está a desejar. Basta nos precisarmos de qualquer atendimento médico mais especializado que logo nós dizemos: aqui não tem jeito, é preciso ir para fora. Basta-nos a necessidade de uma internação que logo nós nos deparamos com a realidade. Muito do que se tem é só fachada. Não há condições próprias para alguém ficar internado aqui. Basta nos precisarmos de algum socorro, de alguma necessidade emergencial, que logo nós nos colocamos a reclamar. Esse é o que se ouve, irmãos, ano após ano, aqui em Bom Conselho e em tantas outras cidades por aí do Brasil afora. Mas eis que chegamos no período eleitoral. E o que se ouve agora pelas ruas, pelas praças, pelas casas e nas conversas paralelas de roda é: Beltrano passou lá em casa, me deu R$1.000. Ele foi na casa da família tal, que havia mudado de lado e deu 5.000 para que a família não votasse contrário. Olha, ele mandou uma pessoa lá na minha casa e perguntou o que é que nós estávamos precisando, porque ele iria mandar imediatamente para socorrer nossas necessidades. O que ouvimos pelas ruas, irmãos, é exatamente isso que eu ouvi essa semana. Política é de 4 em 4 anos. E nós precisamos aproveitar para ganhar alguma coisa agora, já que não fazem nada ao longo do resto dos anos. O discurso mudou. A oportunidade gerada pelas eleições abrem claramente, escancaram claramente a falta de caráter, não apenas de muitos ímpios, mas sobretudo de pessoas que se professam cristãs, mas que se vendem por barganhas. É exatamente aqui que nós vamos perceber que não há absolutamente nada novo debaixo do sol. Se Salomão vivesse nos nossos dias atuais, ele diria: pastor, isso é antigo, no meu tempo já era assim. Vocês estão vendo agora aquilo que já foi no passado. Não há nada novo debaixo do sol. A história apenas se repete, cidade em cidade, de país em país, de estado em estado, prefeito para prefeito. A história é a mesma, ela se repete em muitas situações. Mas aqui vem uma pergunta, irmãos, que cabe à nossa reflexão. Como é que o povo de Deus
vai se posicionar em meio a tudo isso? Não me cabe entrar em mérito partidário, não me cabe entrar no mérito se posição, ou se situação, ou se oposição. Não me cabe entrar no mérito do que deve ou não deve votar, ou de quem você deveria eleger ou não eleger, não me cabe esta parte. A igreja ela é apartidária. Nós não devemos tomar partido, muito menos eu aqui do púlpito fazer isso. Mas nos cabe uma reflexão sincera e bíblica de que maneira nós, como crentes, deveríamos nos portar diante de princípios e valores que a Bíblia Sagrada nos deixam claros. Será que vale tudo? Será que política e religião são coisas que não se misturam? Então, aqui na igreja eu posso viver assim, mas lá fora é outra história. Política é assim mesmo. Vale tudo. Será que essa realidade sagrado e secular ainda está presente na nossa vida? Eu devo, de fato, aproveitar a ocasião para cobrir minha casa, que eu não consegui, para fazer o alicerce, fazer a sapata, para ganhar alguns sacos de cimento, trocar o telefone, comprar uma moto, fazer uma trocada de carro, comprar aquele terreno, comprar a burra que eu tanto sonhava. O que é que eu devo fazer? Diante da oportunidade, tudo é válido? Eu, como cristão, irei me posicionar da mesma maneira como os que não são cristãos se posicionam? O que é que a gente deve fazer, irmãos? A história de Naamã, entre tantas outras características e tantos ensinos que essa história tem a nos trazer, afinal de contas, aqui não conta apenas a história de Naamã, mas há um destaque para pelo menos 4 personagens nessa história: Naamã, a jovem cativa que eu já preguei na SAF, o profeta Eliseu e Geazi, abrem um leque imenso de ensinos, lições que nós devemos ter a respeito de tantos assuntos, mas hoje especialmente, eu gostaria de observar esse aspecto do relacionamento ou desta conversa entre Naamã, um homem público, um homem famoso, conhecido, poderoso, riquíssimo, e um profeta de Deus. Como foi esse encontro? Como foi essa relação? E como que, um profeta Eliseu se posiciona diante de uma grande oportunidade que ele agora tem? Diante disso, então, vejamos quem era Naamã. E o texto vai nos mostrar aí do versículo de número 1, que Naamã era comandante do exército da Síria. Era um oficial de patente mais alta do seu exército. Naquela época, um oficial desse nível era como um governador ou até mesmo um vice-presidente, quiçá talvez um senador de sua nação. Era um homem importantíssimo, escolhido para representar o povo diante do exército e conduzir exércitos a batalhas que representavam muito para a sua população. O exército era a segurança do povo. Era como se ele fosse, além de um chefe de Estado, fosse também um ministro de segurança daquela época. Era um homem conceituado, era um homem político, era um homem público e, por causa disso, um homem também rico. Mas o texto vai dizer que, além de ser comandante do exército da Síria, ele era grande homem. Versículo 1 na parte B vai dizer que era grande homem diante do seu senhor. Diante do rei, ele era um maioral, um homem de posição, de importância social, um homem conceituado. Versículo 1, parte C, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. E também o texto diz que ele era um herói de guerra. Era um homem importantíssimo. Era um político famoso. Era um homem público, conhecido por todas as pessoas, pois ele era tido em alto conceito. Porém, o versículo 1 termina dizendo: ele era leproso. Havia algo que quebrava todas as demais patentes que poderiam lhe levar ao orgulho, à soberba, à presunção, à altivez. A sua lepra era exatamente o maior problema que havia neste homem. Mas o que é que esse homem então faz? Diante do relato daquela jovem serva, que eu não quero falar sobre ela essa noite, que ela diz: olha, tomara meu Senhor estivesse em Israel, ele veria que lá de fato
A presença do Todo-Poderoso ia fazer grandes coisas, ele seria curado, seria restaurado. Ele ouve essa conversa dessa jovem serva que trabalhava na sua casa, e agora do versículo 5 ao versículo 13, ele começa a se equipar para ir ao encontro do rei de Israel. Ele se equipa com dinheiro, ao invés de fé. Versículos 6 e 7, ele foi até a pessoa errada, foi até o rei, mas não era o rei que queria fazer isso, era o profeta. Versículo 11, ele demonstra o seu orgulho, quando Eliseu diz, olha, você vai descer ao rio, vai se banhar 7 vezes. Ah, não, tem rio muito melhor para mim me banhar, vamos banhar no rio sujo desse? Não, 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 aqui não. O orgulho. Mas, além de tudo isso, ele agora mostra a sua incredulidade, do verso 11 ao verso 13, quando ele diz assim, eu achava que o profeta ia sair, ia mover a mão, ia ter comigo, ia fazer algum ritual religioso. Naamã estava tão acostumado, irmãos, a lidar com a bajulação, a lidar com a pompa, a lidar com rituais, a lidar com coisas que de fato apenas aguçavam o seu ego, que quando se encontra diante do profeta de Deus, que não lhe dá a mínima atenção, ou só lhe dá a atenção que é necessária mesmo, ele fica escandalizado, ele fica condoído. Sinceramente, Naamã, ser tratado por Eliseu desta maneira, eu imaginei que seria outra coisa. Pensei que ele ia sair, ia fazer todo um ritual, ia tocar em mim, ia fazer uma oração, ia fazer ali um envolvimento mágico, que eu ficaria curado. Mas ele apenas disse que eu fosse, mandou um mensageiro para falar comigo. Quem ele pensa que eu sou? Ele mesmo deveria ter vindo a mim. Nesse contexto, então, nós vamos perceber, queridos irmãos, o porquê desse diálogo, desse posicionamento, dessa atitude do profeta Eliseu. O ministério do profeta Eliseu é a continuação do ministério do profeta Elias. O profeta Elias, como nós bem sabemos, era ousado no seu ministério. Chegou a confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, jogando água sobre uma fogueira, fazendo uma vala para encher de água ao redor, e orou para que Deus derramasse fogo do céu para provar quem era o Deus verdadeiro e quem era o falso Deus que estava enganando o povo. É nesse contexto, é nessa situação, então, que nós vamos perceber que o profeta Eliseu era um homem comprometido com a verdade, com a profecia, com o Senhor que lhe havia chamado. Por isso, então, aqui nós vamos perceber como deveria ser o relacionamento entre homens de Deus, representantes da igreja, e homens públicos, representantes do Estado. Aqui nós vamos encontrar, irmãos, como deveria ser a relação de igreja e política, igreja e Estado. A igreja não é inimiga do Estado. O Estado também não deve ser inimigo da igreja. Porém, a igreja sempre exerceu e deverá exercer a voz profética ao Estado. Porque a igreja é a autoridade de Deus na terra, ela deve ser profética em exortar, combater, acusar e orar para que Deus puna, para que Deus também abençoe os nossos representantes. Nós devemos exercer voz profética diante da política. Então, diante disso, eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre o tema como devemos nos posicionar politicamente. Como devemos nos posicionar politicamente. Em primeiro lugar, para ser profeta de Deus para o Estado, especialmente em tempos eleitorais, a igreja precisa tomar algumas atitudes. Primeiro, não se deixar seduzir pela pompa do Estado. Vamos lá para o verso 5 até o verso 11. Verso 5 ao verso 11. Diz aí o texto. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Naamã, irmãos, leva presentes caros para oferecer. Em busca da sua cura, ele leva agora presentes caríssimos. 10 talentos de prata. Sabe o que é isso? Um talento corresponde a 30 quilos. Ele levou 300 quilos de prata. 6, diz o texto aí, que ele levou também, além de 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Irmãos, um ciclo equivale a 11 quilos, 424 gramas.
e ele leva 6.000 ciclos de ouro. É uma conta até inimaginável que esse homem tenha carregado 68 mil quilos de ouro. Mas há uma lógica para isso, porque o texto vai nos mostrar que junto dele foi uma grande comitiva com carros. Isso explica a razão pela qual o presente e a pompa que ele estava se apresentando diante do rei de Israel era grande. 6.000 ciclos de ouro. Era ouro que eu não sei de onde eles conseguiram tirar tanto. Além disso, o texto vai nos dizer que levou também 10 vestes festivais. Naamã chega em Israel, irmãos, com uma comitiva gigantesca, carros abarrotados de ouro, de prata e de vestes festivais, além de uma gigantesca quantidade de servos, que a Bíblia não relata, mas nos apresenta que eram muitos, pois fala de uma comitiva. Muitas pessoas carregando riqueza, carregando ouro para o rei de Israel. Presentes caros são levados até Israel. Além disso, Naamã também vai até Israel com presentes caros e esperando um tratamento VIP. Veja lá, versículo de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por ser um homem público, político famoso, ele aguardava que diante da chegada daquela grande comitiva de pessoas ao seu lado, o profeta lhe aguardasse com toda a honraria do mundo, com todo respeito, com toda postura e pompa também de recepções dignas ao chefe de Estado, para então fazer um ritual público diante dos demais. Ele vai até dizer o que é que ele imaginava. Pensava eu, ele vai sair, vai se apresentar diante de mim, ele vai mover a mão, ele vai se colocar de pé, ele vai fazer uma invocação ao nome do seu Senhor em voz alta, ele vai mover a mão sobre o lugar da lepra. Então ele imaginava todo um ritual público, audível, da presença de todas as demais pessoas, e assim ele diz: então eu ficaria restaurado da minha lepra. Era essa a imaginação de Naamã, que diante de tanta pompa, diante de tanto dinheiro, de tanta riqueza que ele estava a oferecer, ele seria recebido com pompa também pelo profeta. Só que o que acontece é o inverso. Sabe aquela velha conversa? Você sabe com quem é que você está falando? Ele aguardava, ou ele esperava que Eliseu o tratasse assim como tratavam os outros povos de outras nações. Lembre, ele vai primeiro ao rei de Israel. E havia uma relação, pelas palavras do próprio rei de Israel à época, de um relacionamento pacífico entre Israel e Síria, pelo menos naquele momento da história. Por isso que quando o rei recebe a carta do rei da Síria, o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, o que é que ele faz? Ele começa a chorar, ele rasga as vestes e começa a chorar, porque ele diz assim: agora já era. Eu não tenho o poder de curar ninguém, mas se o rei da Síria está me mandando uma carta para que eu cure esse homem, ele está procurando um pretexto para romper comigo. Tamanha foi a tensão que agora o rei estava ao chorar e rasgar suas vestes, achando que ali iria surgir mais uma grande guerra. Só que aí, Eliseu ouve essa história de que havia em Israel um grande homem querendo ser curado e manda o recado para o rei, versículo 8. Manda para cá, pode mandar para minha casa. Porque ele vai saber que em Israel ainda há profeta de Deus. E é exatamente isso que acontece. Naamã sai do palácio real, vai até a casa de Naamã, ou do profeta Eliseu, e quando chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu não sai nem na porta. Manda um servo dele recepcionar a comitiva e dar somente o recado. O profeta disse que você fosse no rio, se lavar 7 vezes. Só isso. Ele fica indignado. Por isso que o versículo 11 diz: Naamã, porém, muito se indignou. Ele agora fica: como é que pode? Em todas as nações que eu vou, em todos os cantos que eu vou, sou recebido com pompa, com autoridade. Eles me dão palanque, eles me dão púlpito, eles me colocam para falar, eles me dão toda a honraria do mundo. E eu chego agora diante desse homem com tanta gente, com tanta riqueza, ele me trata com tanta indiferença. Quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Certamente esses pensamentos passaram no coração, na mente do profeta, ou na mente de Naamã. Pois é exatamente assim, irmãos.
que homens públicos muitas vezes se portam. Estão acostumados com bajuladores. Estão acostumados com pessoas que, à procura de um emprego, à procura de um salário, à procura de um salário sem trabalhar às vezes, encontram pessoas para lhe bajular, para lhe bater palmas, para lhe dar honrarias, para lhe carregar nos braços, para lhe colocar em palcos, para lhe dar toda a pompa que o ego, que o orgulho humano deseja. É assim que naturalmente acontece, é assim que naturalmente nós vemos dia após dia. Naamã acho que ia acontecer assim. Só que a menção de Eliseu no versículo 8 é clara. Manda vir a mim, manda vir a mim. Ele vai ver que em Israel ainda há profeta de Deus. Ele vai ver que em Israel, no meio do povo de Deus, ainda tem gente que não se corrompeu com isso. Lembra quando Elias entra na caverna e fica ali devastado, desolado, depressivo, porque ele achava que estava sozinho em meio a toda aquela corrupção que estava acontecendo, a perseguição, tudo mais. Aí Deus diz: não, Elias, ainda tem mais 5.000 que também não dobraram ou não se prostraram perante Baal. Você não está só. Ainda que meu povo tenha se corrompido, ainda que muitos já tenham se entregue à pompa do Estado, mas ainda há aqueles que não se prostraram perante Baal. Políticos, assim como Naamã, estão exatamente aguardando alguém que seja atraído, que seja dominado, conquistado, seduzido pela riqueza, pela pompa, pelo favorecimento pessoal. Eis a razão pela qual muitos falsos profetas, atraídos pelas benesses do Estado, acabam dando púlpito para que corruptos venham trazer qualquer palavra. Diante disso, então, o que a gente vai perceber, irmãos? Que a maior tragédia que acontece nos tempos eleitorais na igreja é quando o povo de Deus não tem autoridade para falar contra aquilo que eles mesmos praticam. É quando o povo de Deus, por estar tão entranhado no meio da corrupção, não consegue levantar a voz profética, porque também são beneficiários dos dinheiros que correm soltos da corrupção. Isso é uma tragédia para a igreja, porque nós não podemos nos levantar assim como Eliseu para dizer: manda vir aqui, porque haverá de ver que há profeta em Israel. Como? Se nós, por vezes, somos a massa de manobra, um instrumento da corrupção, os laranjas daqueles que tanto se corrompem, e nós nos calamos porque nós estamos sendo beneficiados. A maior tragédia da igreja é não ter autoridade para levantar a voz profética, porque está inteiramente envolvida em corrupção. Quando os crentes baixam a cabeça para a corrupção, porque são beneficiados por elas. Quando pastores baixam a cabeça para a prefeitura, para o Estado, para a presidência, porque recebe alguma benesse do governo. Quando a facilidade, a pompa do Estado enche os nossos olhos, porque eu não conseguiria emprego em outro canto, senão aqui. Quando a gente fica nesse amor platônico por pessoas que são declaradamente corruptas, umas que já foram presas, condenadas, descondenadas, outros que não foram condenados porque estão se agarrando no poder, mas a gente fica suspirando de amores por corruptos. Isso nos mostra claramente uma coisa: nós estamos sendo beneficiados de alguma maneira. Aquela velha história que a gente vê do egoísmo que há em nós. Eu tendo meu emprego, eu ganhando meu dinheiro, os milhares que se explodam para lá. Que vale meu emprego, que vale meu salário. Se o prefeito é corrupto, se o governador é corrupto, se o presidente que eu vou ter é corrupto, eu não estou nem aí. Eu tendo meu empregozinho, meu salário do mês, está tudo certo e tudo amaldiçoado. Porque Deus não negocia os seus princípios, os seus valores por benefício de seu ninguém. Nem tudo que é bom é certo. Nem tudo que nos favorece vem de Deus. Nem toda bênção que chega em nossa casa é mandada pelo Senhor. Não, 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 não. Não se iluda com isso. E a gente muitas vezes baixa a cabeça porque nós estamos tão envolvidos com esses esquemas de corrupção, sejam eles mínimos, sejam eles gigantescos, que nós nos calamos, porque nós não temos autoridade profética para dizer: aqui no meio do povo de Deus há profeta. Aqui no nosso meio, a palavra de Deus ela é honrada, ela é reverenciada. É triste, irmãos, quando nós somos cúmplices
desses governos que por vezes roubam em nossa cara, governos que nós passamos o ano todinho reclamando, mas quando chega o período eleitoral nós colocamos na coluna, na cacunda, né, conforme dizer. Estampamos nas nossas portas, colocamos no nosso carro. Não que seja pecaminoso, entenda. Não é pecado você torcer para alguém, você fazer propaganda de alguém. Nós temos nosso livre direito ao voto, à escolha, e a fazermos propaganda das pessoas que nós achamos mais interessantes. Não há pecado nisso. Não há pecado em você expressar a sua opinião política. Não há pecado nisso. Mas muitas e muitas vezes, como eu ouço continuamente, a contragosto, forçados ou se segurando por um benefício pessoal, ainda que se saiba o tamanho da corrupção que está acontecendo. Isso não é só em bom conselho, não. Isso é em nível de Estado, isso é em nível de governo federal. Quantas pessoas que, quando vão escolher um presidente, pensam nos benefícios pessoais que terão? Ah, vai ter roubalheira de novo. Não, mas não tem problema não, porque pelo menos nessa área aqui eu vou ser beneficiado. Esse aspecto aqui vai me beneficiar. Eu me beneficiando, o resto que se vire. Nós não temos autoridade profética para condenar a corrupção quando nós fazemos parte de todo esse sistema. Será essa, irmãos, a postura de um crente verdadeiro? O profeta Eliseu vai dizer: deixa vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Nós devemos nos posicionar politicamente, não deixando nos seduzir pela pompa do Estado. Não seja iludido pelo dinheiro, não seja iludido pela facilidade, não seja iludido pelo conforto, não seja iludido e seduzido por aquilo que você ganha, ainda que esteja contrário à palavra de Deus. Segundo lugar, nós precisamos nos posicionar politicamente, não querendo agradar ao Estado com espetáculo religioso. Versículo 8 ao versículo de número 12, nós vamos encontrar essa menção. Eliseu vai dar a atenção necessária, mas não a esperada. Ele dá atenção, mas ele não vai fazer uma pompa. Eliseu convida Naamã à sua casa, manda ele ir até a sua casa, manda um recado no versículo 10. Quando a gente chega no versículo de número 16, nós vamos que há uma menção aqui de que o nome de Deus foi glorificado. No versículo número 16, vamos perceber que Eliseu também não vendeu a sua fé em troca de benefícios. Ele não instruiu ao milagre em troca de alguma coisa. Ele mostrou-se profeta verdadeiro, íntegro, não um oportunista que olha para o Estado, que olha para aquele homem público político que vinha com tanto dinheiro e diz assim: eu não vou deixar passar essa oportunidade. Afinal de contas, não é todo dia que aparece um leproso político aqui em casa com tanto dinheiro. Deixa aí uma parte, que eu preciso levantar o alicerce de minha casa, eu preciso fazer um reboco, eu preciso comprar um piso, eu preciso comprar um milheiro de tijolo, eu preciso trocar meu telefone, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso trocar minha motinha, eu preciso comprar uma vaquinha nova. Deixa aí um pouquinho para mim. Afinal de contas, o dinheiro é nosso mesmo, né? É isso que se vê, irmãos. Eu ouvi essa semana abismado, conversa alheia, sem querer, determinado local, o povo conversando, né? Fulano passou lá, deixou 1.000. E disse que se precisasse de alguma coisa, avisasse a Cicrano, que ele mandava mais. Olha, 5.000 deu aquela família ali. Mudaram de lado, foi lá, toma, na hora. 5.000. Prometeu isso a Cicrano. Todos vocês ouvem isso. É provável que muitos aqui saibam até muito mais do que eu, porque eu ouço as reclamações de corrupção, de coisa errada, de tudo no mundo. Mas se nós somos beneficiados, deixa quieto. Deixa quieto, ninguém mexe com isso. Até que ponto a nossa fé vai? Até que ponto o nosso cristianismo chega? Só chega na porta do trabalho? Do trabalho para trás? Do trabalho em diante não vai não? Não entra nas repartições? Não entra nas particularidades? Não entra na nossa conta bancária? Não, a minha religiosidade vai até aqui. Dali para lá, vamos se calar. Coisas terríveis.
Crentes que por vezes... Eu fiquei abismado uma vez, há um tempo atrás, um irmão da igreja se candidatou para ficar afastado do trabalho na época era 3 meses de campanha, e ficar recebendo. Ele não tinha propósito de ser nada. Ele só queria licença e ficar recebendo como candidato. Era um presbítero de uma igreja. Eu fiquei assim, um dia eu conversei com ele, hoje ele não é mais crente. Afastou-se. Aquilo que havia no seu coração, desejo errôneo, pecaminoso, desejos dúbios que havia ali, foram revelados mais tarde e ele hoje está no mundo aí, entregue à perdição. Infelizmente, drasticamente, isso vai acontecer. Mas até que ponto, irmãos, a gente faz de todo tipo de artimanha para a gente ser beneficiado pessoalmente, desonrando a palavra de Deus, envergonhando o evangelho, não se posicionando corretamente? Até que ponto vai a nossa fé? Até que ponto vai a nossa fé? Eliseu quer mostrar, irmãos, que a cura não tem nada de mágico, que a cura não é comprada. Naamã acha que Eliseu se comportaria tal qual agiu Simão Mágico lá em Atos capítulo 8, que mais tarde quis comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. Eliseu diz: não, aqui não. Você verá que há profeta em Israel. Primeiro ato que Eliseu tem é de resistência, não se deixou seduzir. O segundo tem a ver com a mensagem do seu ministério. Ele mostra claramente que ele era comprometido com o seu ministério, não iria se vender por besteira. E Deus chama a igreja exatamente para impressionar, ou Deus não chama a igreja para impressionar o mundo, o Estado, mas para ministrar a palavra da verdade. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, não são com homens corruptos. Nosso compromisso é com Deus, não é em querer agradar o Estado, para que mais tarde o Estado possa me beneficiar nisso, aquilo, outro. Me dói profundamente ao coração quando a gente precisa fazer qualquer coisa que depende de bendito de prefeitura. Nós que somos crentes, nós não deveríamos depender de prefeitura para absolutamente nada. Para que ninguém chegasse aqui e dissesse: mas quando precisou de ajuda eu dei. Nada disso. Nós dependemos do Senhor. É bem verdade que quando a prefeitura, o Estado, o governo faz algum favor à igreja, ou na verdade faz algum benefício à igreja, não está fazendo nada mais do que sua obrigação. Não é favor. Tem muita gente que troca as bolas com isso aí, né? Eu consegui fazer uma cirurgia, um grande favor. Obrigação. Eu consegui um carro para me levar, um grande favor. Obrigação. Pintar o meio-fio da minha rua, manutenção básica. Tem nada de favor, tem nada de benefício, é obrigação, seus impostos são utilizados para isso. Mas nós, por vezes, irmãos, nos comportamos como o povo do mundo. Vamos aproveitar. É só de 4 em 4 anos. Vamos aproveitar a oportunidade. Como que nós devemos nos posicionar politicamente? Não se deixe seduzir pela pompa do Estado. Não queira agradar o Estado com um espetáculo religioso. Terceiro, não se deixe seduzir pelos favores em detrimento de sua missão. Versículo 15 a 17 diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado lavar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Perceba que aqui, nesse segundo momento que Naamã vai até a casa de Eliseu, ele poderia facilmente ser seduzido agora pelos favores. A cura já aconteceu, ele não precisou pagar antecipadamente que nem entrada de cinema. Tudo certo. Se ele quiser agora me dar alguma coisa, é bênção, eu vou receber, não tem nada demais, afinal de contas é só um trocadinho a mais, eu vou ser beneficiado com isso aqui. Eliseu disse: de jeito nenhum. Eliseu sabia, meus irmãos, como era a postura daquele homem, de onde ele estava vindo e qual o propósito dele estar aí. Era uma serva que estava na casa dele, que disse: se ele for lá em Israel, vai ver que há profeta. O que é que aconteceria se Eliseu, porventura, aceitasse essa oferta? Em Israel, de fato, tem profeta, gente poderosa, que eu fui curado.
mas também gosta de pegar no negocinho. Gosta de molhar a mão, né? O cafezinho do guarda. O profeta é a bênção, é homem de Deus, mas também foi caro. Não me custou barato. Eliseu, guiado pelo Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, de jeito nenhum. Eu não quero nada seu. Pode voltar. Aí Eliseu faz um pedido, o Naamã faz um pedido. Então deixa eu levar 2 cargas de mulo, porque antes eu adorava a Rimon, mas eu vou levar 2 cargas de terra, levar 2 cargas de terra nos meus carros, e vou agora construir um altar ao Deus verdadeiro, porque em toda a terra não há Deus verdadeiro senão em Israel. Deus é glorificado através da postura firme, sólida e íntegra do profeta Eliseu. Deus é honrado de tal maneira que Naamã agora fica maravilhado com aquela postura. Veja, irmãos, 300 quilos de prata, 68 mil quilos de ouro. Era de fazer o profeta se vislumbrar diante de tanta glória. Mas o profeta diz, não. Ele volta consciente de que não haveria de negociar, de maneira alguma, a verdade de Deus, o seu ministério profético, por coisas que poderiam lhe trazer apenas benefícios pessoais. Como que nós devemos nos posicionar politicamente? Primeiro, nós vimos que nós não devemos nos deixar seduzir pela pompa do Estado. Segundo, não querer agradar o Estado com espetáculo religioso. Terceiro, não se deixar seduzir pelos favores em detrimento da missão. Quarto e último lugar, não fazer da mentira e do engano um instrumento de conquistas pessoais. Eu termino com a história de Geazi. Versículo 20 ao versículo número 27. Diz aí que quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, diz consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. O interesseiro dentro da casa do profeta. Naquela época havia escolas de profetas. Não apenas Geazi, mas outros eram aprendizes. Estavam ali com o profeta aprendendo. É curioso porque, mesmo estando na casa do profeta, vendo coisas extraordinárias, atos sobrenaturais de Deus, ainda assim, Geazi tinha um coração corrompido. E ele agora vai tentar negociar aquilo que é sagrado. Ou vai tentar tirar proveito daquilo que é santo. Não se iluda que na igreja de Deus essas coisas continuam acontecendo. Mesmo pessoas que tiveram experiências, que viram claramente a ação de Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus, tudo que Deus já fez, como Deus sustentou ao longo da história, ainda assim haverão de se iludir com a pompa, com a riqueza, com a mentira, com o engano de conquistas pessoais. E o que é que Geazi então faz de errado aí? Primeiro, ele vai usar o milagre para tirar uma vantagem, coisa que o profeta não fez. Mas ele diz: eu preciso me aproveitar disso. Não é possível. Uma grande comitiva dessa voltar para casa, não ficar nem uma sobra aqui para mim, não. Eu preciso tirar minha oferta disso aqui. Ele usa o nome de Deus em vão, versículo 20, tão certo como vive o Senhor. O que nós mais vemos, irmãos, nesse período eleitoral, é gente que não está nem aí para o Senhor, usando o nome de Deus em vão. É candidato em igreja. Aqui não vem que ninguém é doido de vir. Se vier, vai sentar, vai ouvir, vai se embora como uma pessoa comum. Porque palanque, enquanto eu estiver aqui, não tem e nunca teve, eu creio. Nem terá jamais. Mas o que a gente vê em outras cidades, né? Especialmente quando é eleição para governador, para presidente, é os camaradas tudo nas igrejas. Não vai nunca na igreja. Mas período eleitoral está lá, fecha até os olhinhos assim. Gente que defende causas terríveis. Gente que é abortista, gente que defende coisas terríveis, que nem crê em Deus, que zomba de Deus toda hora, mas para receber um favor, para ter algum benefício. Não, eu sou cristão. Não sei se vocês observaram, mas muitos perfis desses políticos atuais, no período eleitoral, ganham destaque. Tem lá suas
profissões, aquela coisa, toda a formação toda, aí tem lá, cristão. Não tinha antes, aí chega o período eleitoral e bota lá, cristão. Por quê? Sabe que tem muito crente bobo que cai nessa ladainha, que cai nessa conversa. Usa o nome de Deus em vão. E nós até apoiamos isso. Usando o nome de Deus em vão. Geazi diz, tão certo como vive o Senhor, eu vou tirar um proveito disso aí. Ele jura por Deus, para praticar um ato que era condenado pelo Senhor. Então, ele vai atrás daquele homem, chega lá diante de Naamã, mente para Naamã, olha, chegou 2 pessoas agora e o profeta pediu que você mandasse alguma coisa para ajudar, ele mente, mostra que ama mais o dinheiro do que a Deus, Geazi se comporta como um jovem rico, e além disso, o que a gente vai perceber agora, irmãos, é que tudo isso terminou numa tragédia. A cobiça de Geazi, a mentira que ele contou, vai trazer para ele e para a sua família, nos versículo 20, uma lepra. Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Aqui nós temos uma lição clara desse contexto profético, mas que se aplica perfeitamente a esse período eleitoral. Não pense que o dinheiro da corrupção que entra na sua casa será abençoado por Deus. Ele não será. Ele vai ser uma maldição na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Ele não vai trazer paz, ele vai trazer tormenta, vai trazer aflição, vai trazer guerra, vai trazer insegurança. E o devorador vai terminar de lamber o que já vem lambendo ao longo da vida. Porque Deus não abençoa aquilo que claramente ele condena na sua palavra. Irmãos, não adianta. É tolo nós orarmos por algo que Deus não abençoa. Ah, Deus abençoa aqui porque o candidato me deu R$1.000. Eita, que provisão do Senhor. Nada. Provisão de Deus, nada. Maldição na sua vida financeira. Não negocie, irmãos, princípios. Não use o nome de Deus em vão, tratando corrupção como se fosse uma bênção para a minha vida. Eita, que grande bênção. E nada, que nada. Em tempos de eleição, qual deve ser então a nossa postura? Primeiro, integridade. Sejamos íntegros. Não procure apenas a sua promoção pessoal. Pense no bem comum, deixe de ser egoísta. Só pensando em você, não, mas se eu apoiar isso aqui, eu vou ganhar um emprego se ele ganhar. Não, mas se eu apoiar isso aqui, eu não vou perder o emprego se ele ganhar. Se eu apoiar esse aqui, ele prometeu que se entrar vai me dar esse cargo aqui, mas eu sei que não dá certo. Pensando em benefício pessoal, seja posição, seja situação, seja oposição, seja lá o que for. Não quero trazer aqui nessa noite discussão da atualidade, nada disso. Pouco me interessa, eu nem transferi meu título para cá, para ninguém vir com conversa para o meu lado. Pastor, você vai votar em quem? Esse ano, em ninguém. Não é esse aspecto de política partidária, de posição, situação, mas é de princípios. Isso vale para a eleição de prefeito, de vereador, de governador, de senador, de deputado, de presidente do Brasil. Princípio bíblico, ele vale para tudo na vida. Vale até mesmo para a empresa privada. Ora, eu contei para os irmãos aqui, eu acho que eu contei para os irmãos aqui, um exemplo, um testemunho de um dos nossos irmãos da igreja. Não faz parte dessa igreja aqui, de uma das nossas congregações. Trabalhando numa empresa, estava sendo persuadido a praticar corrupção, nota fria, na sua posição, e ele veio me procurar, disse, pastor, o que é que eu faço? Eu disse, não faça, é simples. Agora, eu tenho medo, porque se eu não fizer o que eles estão mandando, eu vou perder meu emprego. Eu disse, muito bem, é aí que está. Sua integridade com Deus, sua fé, sua lealdade ao Senhor, ou seu benefício próprio. O que é que vale mais? E ele saiu preocupado, reflexivo. Quando foi na outra semana, esse pastor pediu demissão. Eu disse, muito bem. Fiquei aflito por ele, preocupado por ele, mas disse, meu irmão, Deus vai prover para você. Não foi fácil. Eu soube que ele passou 5 a 6 meses passando situação difícil. Deus o honrou com um emprego onde ele hoje ganha 3 ou 4 vezes mais do que ganhava antes. Foi fiel ao Senhor. E a gente, por vezes, porque somos infiéis ao Senhor, nós estamos comendo das migalhas, achando que essas migalhas é o que Deus quer para a nossa vida, por infidelidade, por nos acomodarmos, por nos acostumarmos com isso. Integridade. Segundo,
firmeza frente a pressões externas. Nós precisamos ser firmes, irmãos. Anunciar. Eu fico às vezes pensando, meu Deus do céu, quando a perseguição chegar, se a gente ainda estiver aqui nesse mundo, eu acho que a igreja ficará esvaziada. Porque os crentes não têm coragem de se posicionar em coisas simples, pequenas, como, por exemplo, perder um benefício do governo que não deveria estar recebendo. Quem dirá se posicionar diante de situações mais sérias, mais graves? Negue a Cristo, você morrerá. Eu creio que muitos vão pular fora. Muitos vão pular fora. Porque nós não conseguimos nos posicionar em coisas simples, porque eu não quero perder os 600, né? Aí eu quero trabalhar, mas eu não quero me contratar porque eu quero receber do governo ali, mesmo estando trabalhando. E a gente gosta desse sistema de coisinha errada e continuar vivendo assim, como se Deus tivesse... Não, meu filho, isso aí está tudo certo, meu filho. Não, isso aí eu não ligo, não. Eu me preocupo se você matar, se você roubar, se você se prostituir. Mas isso aqui é pecado de só menos. O Senhor Jesus nunca tratou pecados assim como pecados de só menos, sempre tratou como igual. Precisamos ter firmeza. Terceira e última lição. Nós precisamos ter alvos bem definidos. Nosso propósito, nossa missão é agradar e glorificar a Deus. Se o que eu vou fazer, a função que eu vou exercer não glorificar a Deus, eu não vou fazer, pronto. Vou sofrer com isso? Muito provavelmente. Afinal de contas, cristianismo é cruz. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O Senhor não prometeu a você um caminho de rosas, com facilidades. O diabo é que sempre faz promessas fáceis, atrativas, que lhe beneficiam, que lhe dá favores, sem você ter trabalho nenhum. O funcionário fantasma, né? Vai lá, bate o ponto, o dinheiro cai na conta no meio, mas ele não faz nada. É uma bênção de Deus? É nada. É maldição de Deus uma coisa dessa. Deus não abençoa. Deus não abençoa. Nós somos chamados, irmãos, a fazer o que é certo, de acordo com a vontade de Deus, baseados no caráter íntegro do nosso Deus, orando pelas autoridades, é verdade, cumprindo as leis do país, até o momento em que elas não são contra a Bíblia Sagrada, levantar a voz em favor dos oprimidos, clamar para aqueles que sofrem, que são esquecidos, opor-se à corrupção, protestar quando for devido e votar com princípios bíblicos, mas também promover justiça, paz e harmonia. Lá no versículo de número 19, Eliseu disse: vai em paz. Lá em Jeremias 29, nós encontramos uma recomendação de Jeremias dizendo o seguinte: olha, fiquem aí, construam casas, tenham filhos, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também terão paz. Nós julgamos, nós não nos corrompemos, nós combatemos a corrupção, mas nós também clamamos ao Senhor por aqueles que foram investidos de autoridade, que nos governam, que nos presidem. Afinal de contas, se estão ali, porque Deus permitiu que estivesse. E nós vamos orar por eles. Mas enquanto, irmãos, um governo perfeito não existe, porque talvez muitos possam sair daqui e dizer: ah, pastor, esse modelo de política que o senhor está dizendo aí aqui é difícil de achar. A gente vota no menos pior. No Brasil parece que nos últimos anos a nossa rotina é sempre essa, né? Vamos votar no menos pior, no mal menor. Porque nós não conseguimos às vezes enxergar um ideal. O que é que a gente vai fazer diante disso? Mais uma vez, Isaías capítulo 9, verso 4 ao verso 7. Enquanto o governo perfeito não existe, nós aspiramos e desejamos aquele que tem um perfeito governo sobre os seus ombros. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Enquanto o governo perfeito não chega,
nós caminhamos aspirando e desejando o reinado eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele que a gente olha, é por Ele que a gente continua de pé. Vamos ficar em pé então? Vamos orar nesse instante. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução e exortação. Nos ajuda a sermos crentes conscientes, que não venhamos nos corromper nesse período eleitoral, nem em tempo algum. Que não venhamos, ó Deus, nos deixar levar por aqueles que compram, que prometem, mas que não fazem. Que não sejamos levados pelo nosso egoísmo excessivo em pensar apenas em nós mesmos e esquecermos, ó Deus, dos demais que sofrem. Que os princípios da Tua palavra possam nortear a nossa vida em toda e em qualquer eleição, em todo e qualquer trabalho, seja público, seja privado, seja particular mesmo. Quer sejamos nós autônomos, funcionários públicos, funcionários de empresas privadas, que nós possamos honrar o Teu nome em todo e qualquer lugar. Que não venhamos negociar nossa fé e nossos valores por absolutamente nada, mas que possamos, ó Deus, assim como o profeta Eliseu dizer, haverá de ver que há profeta aqui em nosso meio, que há homens e mulheres tementes ao Senhor, que não negociam seus valores, que não negociam seus princípios por benefícios pessoais. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dá-lhes consciência, abençoa a nossa cidade, meu Pai, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, que todos aqueles que governam e presidem, desde o vereador até o presidente da República, possam estar cônscios de que o Senhor é o reto juiz, que julgará todas as obras, que vê todas as coisas, e que nós precisamos, ó Pai, do Teu auxílio em meio a tudo isso. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.